Boa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 123. Qual que é o consolo da alma abatida? Qual que é o consolo da alma abatida? Em diversos níveis, em contextos diferentes, todos nós experimentamos o abatimento da alma. O abatimento da alma. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 123 e extrair aquilo que o Senhor nos diz sobre o abatimento da alma e o consolo do peregrino. Ok? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque mais uma vez o Senhor nos reuniu com o propósito de louvar o Seu nome, de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que nos dirige, a Tua palavra, ó Deus, que nos exorta, a Tua palavra que nos consola. Nós Te louvamos porque a Tua palavra se encarnou, habitou entre nós, viveu, ó Deus, o que nós não conseguimos viver, para nos dar, ó Deus, a vida que não podemos deixar de ter. Nós Te louvamos por isso. E queremos agora, ó Deus, responder com fé, e para isso capacitamos mais uma vez da ação do Teu Santo Espírito. Visita-nos, ó Deus, com consolo, visita-nos, ó Deus, com arrependimento, visita-nos, ó Deus, com o vislumbre da cidade celestial e do nosso Salvador, que reina soberano, preparando para nós um lugar. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos no meio de uma série dos Salmos e uma subsérie daqueles que são conhecidos cânticos de peregrinação, dos Salmos 120 a 134. E de acordo com esses salmos, nós estamos numa jornada para um destino diferente de onde nós vivemos. Se você está nos visitando hoje, se você nunca ouviu da palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, o seu povo, povo de Deus. E de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, o nosso destino final não é a terra. É aqui que nós peregrinamos rumo aos céus. Nós estamos então numa jornada para um destino diferente de onde hoje nós moramos. O Evangelho nos diz então que esse destino final não é a Jerusalém do Oriente Médio, como era na antiguidade, como era no contexto dos salmos de peregrinação, em que esses peregrinos, algumas vezes ao ano, eles dirigiam-se a Jerusalém numa viagem rumo à presença do Senhor, uma viagem de fé, buscando a bênção da presença do Senhor. A nossa viagem não é para Jerusalém física, no Oriente Médio, mas a nova Jerusalém celestial. Então muito do que nós vemos e aplicamos e estudamos nesses Salmos 120 a 134, nos é visto na perspectiva da cruz de Jesus, em que a nova Jerusalém é o destino final e que a terra é esse lugar de aflição e peregrinação. Nossa pátria está nos céus. Isso não é o que alguns ao longo da história chamaram de ópio do povo, mas justamente o centro da nossa esperança. A nossa pátria está nos céus. Não vivemos para o aqui e agora, vivemos para o lá e o porvir. Não é aqui e agora o ponto é o lá e o porvir. A nova cidadania, então, é garantida pela obra e pessoa de Jesus Cristo, que nos colocou numa peregrinação. Não somos habitantes daqui, somos habitantes de lá. E essa cidadania, então, nos é garantida pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus encarnado, que habitou entre nós, morreu a nossa morte. Morreu a morte que nós merecíamos por causa da condenação dos nossos pecados. Essa jornada acontece, então, num ambiente hostil, num ambiente que não é a nossa casa. Quais são os perigos? Quais são os perigos dessa nossa peregrinação? Eu quero sugerir para você, e de acordo com esse salmo e o que as demais passagens das Escrituras nos dizem sobre esses perigos da nossa peregrinação, é que eles são de duas origens, de duas ordens. Existem os perigos externos. Os perigos externos são representados pelos pecados de pessoas próximas. Sofremos porque pessoas próximas a nós pecam. Pecam contra nós, pecam perto de nós, e pecado causa tristeza.
Nós sofremos e existem perigos nessa peregrinação porque vivemos numa sociedade má, porque as pessoas são más. Uma sociedade má composta de pessoas más. Sofremos por causa do escárnio, do que nos querem ver no chão, perseguição. Nossa fé constantemente é zombada, perseguida, e isso ministra em nós uma dose de sofrimento, uma dose de aflição. Há também os perigos internos, de pecado pessoal e a consequente dor da disciplina. Seja como for, essa peregrinação, ela é repleta de aflições internas ou externas, que muitas vezes faz do peregrino clamar para os céus. Nos provam e também nos tentam. Aflições nos provam o valor da nossa fé e também por vezes nos tentam a pecados que por vezes é caracterizado pela incredulidade. Será que Deus é bom mesmo? O peregrino, diante de tanta aflição, questiona aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a natureza de Deus. Deus é bom mesmo. Diante das aflições ao meu redor, diante das aflições que eu experimento no meu coração, seja ele de ordem da minha responsabilidade pessoal ou das pessoas próximas, Deus é bom, ou pior, existe um Deus aí em cima. Existe um Deus aí em cima. Não vamos nos enganar, não vamos fingir que está tudo bem. Por vezes, na nossa peregrinação, somos tentados à incredulidade e perguntas que nós mesmos temos vergonha de que elas existem nos nossos corações. Isso é por causa de quem nós somos, pecadores. É por isso que Cristo veio. Somos tentados à incredulidade. Essa não é uma jornada sem dúvidas. Essa não é uma jornada sem perguntas difíceis e o peregrino lida com elas todos os dias, em momentos mais intensos ou não. Somos tentados também ao desânimo, ao desespero. O desespero de diversas ordens, o desânimo de diversos níveis. Algo trivial, que nos gera um pouco de ansiedade, ou algo que nos leva a temer pela própria vida. O pavor. Eu preferia morrer do que ter que enfrentar isso. Essa é a natureza da nossa peregrinação. E também a impaciência. A impaciência. Talvez a tentação que hoje você sofre ou tem sido pressionado pelas aflições é de impaciência. Quando que isso vai acabar? Diz, Senhor, quando que isso vai acabar? O que eu tenho que fazer para que a pressão alivie? E aí o cristianismo se torna uma busca por uma reforma moral para que Deus alivie pressão e alivie a barra das minhas circunstâncias. Sem perceber, sutilmente, Deus não é mais o objeto das nossas afeições, Deus não é mais o objeto da nossa adoração, mas o alívio é. Somos idólatras do alívio, idólatras das pressões aliviadas. E o que nós vamos ver no Salmo 123 é o forjar de uma paciência submissa, cuja fé não está no alívio, cuja esperança não é o alívio das circunstâncias aqui, mas a convicção de que o Senhor soberano sobre as circunstâncias é bom e trará alívio para os seus. Não aqui, mas na cidade celestial. Então, o que irá sustentar a alma cansada do seu pecado? O que irá sustentar a alma cansada do seu pecado? Porque o pecado cansa a alma, o pecado muitas vezes nos traz fadiga. Estamos cansados de carregar o próprio pecado. Mais uma vez eu caí nisso. São meses, são anos, é uma história de hábitos pecaminosos em que você está cansado de tentar mudar e simplesmente todas as suas tentativas falharam. O que vai sustentar sua alma cansada? O que irá animar o espírito abatido pelo ambiente hostil? Talvez não tomado por culpa, não tomado pelo pecado pessoal, mas você está simplesmente cansado de tentar viver luz, de ser sal na terra e ser reagido contra numa hostilidade. O que irá alimentar a esperança do peregrino enquanto não chega em seu destino final? O que alimenta a sua fé enquanto você experimenta todo e qualquer tipo de aflição que abate a sua alma? O que vai aliviar a sua alma? É o Evangelho. São as verdades do Evangelho que sustentam o peregrino até que ele chegue
o seu destino final, de que a mensagem que nós carregamos não é apenas um ticket grátis para o céu. A mensagem que carregamos é o que sustenta o peregrino até a sua chegada no destino final. Abra comigo então no Salmo 123. E eu espero que fique claro para você que o Evangelho de Jesus Cristo sustenta a alma do peregrino abatido pelas aflições da cidade da destruição. Cidade da destruição, leia-se terra. Cidade da destruição, leia-se a nossa morada temporária, planeta Terra. E aqui eu empresto um termo de John Bunyan no seu livro O Peregrino. Não sei se você já teve a oportunidade, o privilégio de ler esse livro, O Peregrino, da editora Fiel e de várias editoras a domínio público. O Peregrino é a história de alguém que está peregrinando na cidade da destruição rumo à cidade celestial. E lá ele experimenta e interage com diversos personagens, experimenta o que eu e você passamos na peregrinação. Desânimo, desespero, tentação. E ele descreve de forma gráfica e vívida o que eu e você experimentamos de forma subjetiva nas nossas emoções, nas nossas experiências, enquanto aguardamos a cidade celestial. Irmãos, nós estamos peregrinando. Não somos daqui e vamos para lá. Vamos para lá. Salmo 123. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Logo no início do Salmo fica claro para nós que o consolo do peregrino vem do Senhor, a ti que habita nos céus. É a primeira vez nessa série dos Salmos de peregrinação que o salmista ora diretamente ao Senhor. Ele ora diretamente ao Senhor, ele dirige as suas orações a ti que habitas nos céus. Quem é aquele que habita nos céus? O Senhor. O consolo do peregrino vem do Senhor. Na sua caminhada, alma batida, olhe para o Senhor. Vem dele o consolo. Vem dele o consolo e não se distraia com os alívios prometidos, falsas promessas desse mundo hostil. O consolo vem do Senhor. Uma máxima, quase um clichê no nosso meio, mas de profundidade e aplicabilidade abrangente para toda e qualquer tribulação que esse grupo aqui representa. O consolo vem do Senhor. O consolo vem do Senhor e por isso é um consolo seguro. O consolo do Senhor é seguro. Por que o consolo do Senhor é seguro? O clamor do salmista é elevado aos céus. E o que é isso? Consolo elevado aos céus. O que significa o lugar de habitação nos Salmos e na Bíblia? Para entendermos a relevância, o consolo daquele que habita nos céus, nós precisamos nos perguntar, ao longo das Escrituras, principalmente nos Salmos, o que significa o lugar de habitação de alguém? Nós já vimos algo semelhante a isso no Salmo 121, e temos que nos perguntar o que significa o lugar de habitação de alguém na antiguidade, no contexto dos Salmos, no Antigo Testamento e na Bíblia como um todo. Montes, montanhas, eram lugares onde os deuses eram encontrados. As divindades eram cultuadas em montes, montanhas. Cada divindade, supostamente na antiguidade, habitava um monte. E esse monte onde ela habitava era a sua jurisdição. A jurisdição de Baal, Monte Carmelo. Significativo que Elias derrota os profetas de Baal no Monte Carmelo. Na jurisdição do Deus Baal, ele não tem poder. Por quê? Porque há uma jurisdição que não se limita ao monte. Há uma jurisdição do Deus dos céus. Ele manda em tudo. O consolo vem do Senhor, é um consolo seguro, porque Ele manda em tudo. Ele é soberano, Ele está sobre tudo, Ele está sobre todos. Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O céu é a jurisdição daquele que é soberano sobre tudo e que faz tudo como Ele quer, como lhe agrada. Nós elevamos os nossos olhos para o céu, porque lá está aquele que é soberano sobre tudo.
Ele está acima de todos os falsos deuses. O consolo é seguro, porque vem daquele que é soberano sobre tudo e todos. Olha como o salmista trata essa questão do Senhor habitar nos céus e a aplicação que ele faz sobre esse consolo seguro e o seu controle sobre todas as coisas. Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor exerce seu poder sobre tudo e todos. Quando o salmista então se aproxima do Senhor, a ti que habita nos céus, é uma declaração não apenas metafísica, não apenas subjetiva, não apenas poética, é uma declaração de que eu estou perto do Senhor soberano, que tem controle sobre tudo e todos. Esse é o nosso consolo, irmãos. No abatimento da alma, nós nos aproximamos diante daquele que controla tudo e todos. Nós estamos diante daquele que tem poder para transformar circunstâncias, que tem poder para alterar pessoas, que tem o coração do rei nas suas mãos. Esse é o consolo seguro que o peregrino tem. Porque o consolo vem daquele que é soberano sobre tudo e todos. E porque esse consolo é seguro? Porque ele está nos céus. E porque ele tem as suas pálpebras sondando os filhos dos homens. Não se trata de um consolo distante. Esse consolo que vem do Senhor é um consolo próximo. Ele é próximo. O sentimento que por vezes nós experimentamos na peregrinação, de que o Senhor está distante, de que Ele não ouve, de que Ele não está atento ao meu clamor, são vacilos de fé, de uma fé que é genuína, mas está abalada, nutrida pela certeza de que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, e Ele está próximo. O Senhor está próximo. Ele está nos céus, e porque Ele está nos céus, Ele está atento, Ele sabe, Ele conhece a aflição do seu coração. Ânimo, meu irmão. Você não está sozinho. Você está muito bem acompanhado. Porque o Senhor, que governa tudo e todos, tem os seus olhos fixos nos seus, administrando cada circunstância, administrando cada passo, que para você parece falso, para Ele é seguro num plano perfeito, cujo propósito nós veremos a seguir. O seguro é próximo. Esse é o consolo do nosso Deus. Esse é o consolo para aqueles que estão com a alma abatida, seja qual for a sua circunstância. E nós vamos ver quão abrangente é esse consolo, que encontra todos em todas as circunstâncias. E aqui nós temos muitas histórias. Há histórias de irmãos que hoje sofrem por causa de consequência de pecado pessoal. Há irmãos aqui no nosso meio que sofrem por causa de pecados contra eles. Há irmãos no nosso meio que sofrem simplesmente porque vivem num mundo caído e estão lutando contra a doença, estão lutando contra os efeitos do pecado no nosso meio. Talvez você esteja sofrendo porque você encontrou a sua fragilidade, encontrou quão finito você é e você sofre. Sofre por causa de algo inerente a ser humano. Sofre porque você ainda está preso à condição de primeiro Adão. Mas o consolo do Senhor é profundo e amplo. Porque para cada um desses tipos de sofrimento, não é o primeiro Adão que resolve, é o segundo Adão. É o segundo Adão, ser humano por excelência, que resolve o problema da nossa fragilidade e finitude. É o segundo Adão que resolve o problema do nosso pecado pessoal. É o segundo Adão que resolve o problema de relacionamentos quebrados. É o segundo Adão que resolve tudo aquilo que nós experimentamos hoje de aflição na peregrinação. O ponto é o segundo Adão. O ponto é aquele que está nos céus. O ponto é aquele que está nos céus e que fez uma jornada dos céus para a terra, da terra para os céus e disse, eu vou vir buscar você para onde? Para os céus. Nós vamos sair da cidade da destruição e nós vamos para a cidade celestial. Ânimo, o consolo do Senhor é seguro, o consolo do Senhor é próximo. Porque o consolo é seguro e poderoso, ele é próximo. Estar nos céus não implica então em distância, muito pelo contrário. Está no seu trono e de lá ele observa tudo. O poder de Deus é exercido bem próximo de nós, meus irmãos. Bem próximo. Ele está atuando.
E parte da nossa peregrinação, parte da experiência da peregrinação e da nossa aflição é de ter os olhos vendados, abertos para o agir do Senhor no nosso meio. O Senhor está agindo. O Senhor está agindo no nosso meio. E é a palavra de Deus, esses óculos precisos para enxergarmos o agir do Senhor, para não ficarmos distraídos nas adversidades e hostilidade desse mundo, rumo à cidade celestial. Estamos peregrinando, então nós precisamos olhar para o Senhor. Na peregrinação celestial, precisamos então nos perguntar, como que a segurança e a proximidade do consolo é desfrutada? Que o Senhor é fonte segura, você já sabe. Que o Senhor está próximo, você já sabe. Mas a pergunta que fica então é, como que eu desfruto dessa segurança? Como que eu desfruto dessa proximidade? Para que a fé não seja algo distante e inalcançável, bonito de se falar, mas que no dia a dia não me transforma, a minha viagem é pesada. O Senhor é consolo seguro, o Senhor é consolo próximo, mas tudo que eu experimento é contrário disso. Eu estou inseguro, eu estou aflito, eu estou distante. Senhor, muda o meu coração, muda a minha atitude, abra os meus olhos para que eu enxergue o seu consolo, que é seguro e próximo. Como que o cristão desfruta hoje dessa segurança e sente essa proximidade? Eu coloquei em negrito aqui, eu quero que você pense sobre isso. Sentir a proximidade de Deus. Sentir a proximidade de Deus. Porque se estamos sérios nessa tarefa de amar a Deus de todo o coração, vai e deve envolver uma resposta, inclusive das suas emoções. Que os corações dos peregrinos queimem com a verdade da palavra de Deus, para que ela seja desejável, para que ela seja experimentada, porque nós vamos desfrutar desse Senhor por toda a eternidade. Vislumbre do céu quando Ele toma os nossos corações. Vislumbre do céu. A resposta a esse consolo é a paciência submissa por parte do peregrino. O consolo vem do Senhor. E uma atitude que demonstra fé nesse consolo que vem do Senhor é o forjar, é o viver de uma paciência submissa. E nós vamos desenvolver o conceito dessa paciência submissa. O peregrino tem certeza de que o consolo está disponível a todos. Ele não tem dúvida de que o consolo prometido pelo Senhor, soberano, que é seguro, que está próximo, também está disponível a ele. Parte da nossa aflição, vamos ser sinceros, é quando você entra por aquela porta, aflito, agoniado, roendo unhas, e você olha para esse grupo, a Igreja Batista Maranata, que representa diversas experiências, que representa momentos diferentes do trato do Senhor. E você vê irmãos sorrindo, e você vê irmãos de mãos dadas, e você olha, o Senhor atua na vida de todos, menos na minha. E você não desfruta do consolo porque ao longo do tempo o seu coração tem sido endurecido, e você resiste à ideia de que o consolo é para você também. Mas o consolo está disponível a todos os peregrinos e para cada um deles. Para todos e para cada um deles. Veja o versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. Olhos dos servos. Os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva. A comparação que o salmista usa é tanto dos servos quanto da serva. Então ele inclui ambos os gêneros. Ambos os gêneros. Agora olha o versículo 1, finalzinho do versículo 1. Elevo. Eu elevo. Corrija-me se eu estiver errado. Primeira pessoa do plural, do singular, desculpa. Primeira pessoa do singular, correto? Eu elevo. Finalzinho do versículo 2. Assim os nossos olhos. Primeira pessoa do plural. Singular. Plural. Menino, menina. Todos
Todos são envolvidos ou na comparação ou na declaração da verdade de que o consolo está próximo, de que o consolo é seguro. Você, cada um de nós, pode desfrutar do consolo do Senhor. Você, cada um de nós, precisa desfrutar do consolo do Senhor. Se você quer chegar na cidade celestial, se você quer chegar inteiro e vivo na cidade celestial, o Senhor proveu para você os recursos para que você sinta, desfrute, viva o consolo do Senhor. Seja qual for o abatimento hoje da sua alma. A jurisdição do Senhor é tudo. É tudo. Ele está sobre tudo. Ele está em todos os lugares. Se divindades estavam em certos montes, o Senhor está em todos os lugares. Ele é o Deus dos céus, que habita o céu. Seu trono é o céu. Servos e servas clamam por socorro, e o peregrino responde depositando sua fé no Senhor. Eleva os olhos para o Senhor. Eleva os olhos para o Senhor. O que significa esse elevar os olhos? O que significa esse elevar os olhos? Quando que Jesus elevou os olhos para os céus? Abra sua Bíblia em João 11, 41 e 42. Esse tema de elevar os olhos, que os salmos tantas vezes repetem, cumprido de forma perfeita pelo Senhor Jesus Cristo. João capítulo 11. João capítulo 11, versículos 41 e 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus olhou para os céus. E a sua reação ao olhar para os céus não era apenas de buscar o socorro, mas uma resposta de fé, de que ao olhar para os céus, o socorro era certo e já havia sido completado. Jesus olha para os céus e ele agradece porque o Senhor o ouviu. Porque o Pai o ouviu. E ele sabe que o Senhor ouve. Então ele olha para quem vem o socorro. Jesus Cristo olha para quem vem a ajuda, demonstrando a sua fé de que a ajuda vem do Pai, demonstrando a sua dependência do Pai. Assim como a serva olha para a sua senhora, assim como os servos olham para os seus senhores. Eles olham para onde está o seu socorro. Eu elevo os olhos para o Senhor porque o meu socorro vem do Senhor. É uma expressão de fé, de que eu creio que a fonte do meu consolo é o Senhor. Para onde você olha? Para onde você olha? Desde as unhas que Deus lhe deu, até o medicamento que você toma, até o pastor da sua igreja, até o chocolate que você come, até a TV que você liga, até o travesseiro que você dorme. Qual é o seu refúgio? Qual é o seu refúgio? Eu gosto de chocolate, eu gosto do meu travesseiro, eu acredito no uso da medicina, e etc, e etc. Mas se esses, meus irmãos, são o seu refúgio, você está aflito e não encontrará descanso para a sua alma. Eu elevo os meus olhos para o Senhor, diz o salmista. Eu elevo os olhos para o Senhor porque Ele é consolo seguro, Ele é consolo próximo. Então o que fazer já está claro. Já está claro que eu vou olhar para aquele que está sobre tudo e todos. O Senhor. É para Ele que nós vamos olhar. Não é para pessoas. Não só para os seus mentores, os seus discipuladores, sequer os seus pastores. Todos eles podem ser instrumentos de Deus para apontar você à fonte do consolo seguro e próximo, o Senhor.
Ele é a fonte do consolo seguro e próximo. Quem é? O Senhor. O Senhor é. Jesus Cristo então olhou para o lugar certo e estava ciente da sua dependência. A fé no Senhor não procura os seus próprios propósitos, mas é vista numa paciência submissa aos propósitos do Senhor. Jesus Cristo ilustra isso no final do versículo 42. Eu assim fiz por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esse não é, meus irmãos, um pedido simplesmente para, Senhor, me dá o que eu quero. É uma concordância com o propósito do Senhor, de que em meio à aflição eu olho para Ele, que o consolo vem dEle e vem com os propósitos dEle, de tornar conhecido o seu santo nome. E você não enxerga o consolo do Senhor se você não está alinhado com os propósitos do Senhor. Porque se o seu propósito é viver uma vida mansa, de viver um resort até Jesus Cristo chamar, você não enxerga o socorro do Senhor. Por que você não enxerga o socorro do Senhor? Porque o socorro do Senhor veio para cumprir os seus propósitos, proclamar a sua glória, mostrar o poder do seu nome. E se você não está alinhado com a agenda do Senhor, com os propósitos do Senhor, o socorro vem, você não enxerga, porque você não está olhando para o Senhor, você quer alívio. Você quer alívio. Deus por vezes alivia, por vezes Deus não alivia, porque o propósito do Senhor, acima do seu alívio e do seu conforto, é proclamar a sua glória. E por vezes Ele faz no meio das aflições, meus irmãos. Por vezes Ele faz no meio das aflições. Abra sua Bíblia em 1º livro de Reis, 18:37. Responde-me, Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor, responde-me. Essa é a aflição de Elias e sua oração. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias conhecia as promessas do Senhor. Elias orava de acordo com as promessas do Senhor. Elias está ciente dos propósitos do Senhor. E isso turbinou sua fé. Isso turbinou sua fé. Qual é o propósito de Deus para você? Peregrino, São José dos Campos, Vale do Paraíba, 2015. Qual é o propósito do Senhor para você? O que Deus está fazendo na sua história? O que Deus está fazendo com os eventos, fases, vales que você passou? Porque se você desconhece a resposta a essa pergunta, não é à toa que você não enxerga o consolo do Senhor. Não é à toa que você tem experimentado aflição atrás de aflição, sem descanso para a alma, e caminha cansado, fadigado, duvidando se você vai chegar lá. A paciência submissa, então, ela é exercida num contexto de aflição e exercitada pela esperança de que o socorro é seguro e próximo, ainda que nossas emoções gritem o contrário. Desfrutar, então, desse consolo próximo e seguro do Senhor vai ser um exercício de fé, apesar das emoções, e é capaz de transformar suas emoções. Esse é o seguro, esse é o consolo seguro e próximo que nós desfrutamos. Essa paciência submissa, então, sabe que só o Senhor é suficiente para o consolo que a alma atribulada necessita, ainda que não resulte em alívio imediato ou mudança de circunstâncias terrenas. Ainda que suas circunstâncias não mudem, o consolo é certo, porque é uma expressão de fé, de realidades que ainda guardamos. Ainda guardamos. Sabemos que vivemos num mundo caído, e enquanto caído desfrutaremos das consequências da queda. Seremos expostos às consequências da queda.
Mas é a convicção de que Deus não só projetou, como executou um plano de reversão, que nos motiva e nos segura. De que em meio às aflições, nós desfrutamos o consolo da alma abatida. A resposta então a esse consolo é essa paciência submissa. Essa paciência submissa que é uma resposta de fé no plano de Deus para você. Então eu pergunto mais uma vez, qual é o plano de Deus para você? Qual é o plano de Deus? Qual é o norte do Senhor que Ele estabeleceu para a sua vida? E eu quero propor para você que você pode sair daqui hoje convicto do que o Senhor quer para você. De qual é o plano de Deus para você. Você hoje tem dúvidas do que o Senhor quer para você? Essas dúvidas hoje, pela graça dEle e revelação da palavra, vão cessar. Porque Deus estabeleceu um plano e Ele declarou esse plano. Ele não está jogando xadrez com você. Ele não está jogando pôquer com você. Deus não está blefando ou escondendo o zap. Deus já disse o plano. Ele já disse, declarou o plano. O plano é a cidade celestial. E nós vamos ver o processo que Deus usa. O pedido do peregrino é uma expressão de confiança no caráter de Deus. Versículos 3 e 4. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A percepção da aflição aponta para a necessidade do favor divino. E uma vida desajustada, com os propósitos distantes da Escritura, não vai trazer para você a percepção da real necessidade, a percepção da aflição. Qual é a sua aflição? Qual é a sua aflição? Talvez parte da sua resposta envolva a descrição das suas circunstâncias difíceis. Mas essa não é a sua aflição. Talvez sua percepção esteja equivocada. E por isso você não enxerga a necessidade do favor divino. Talvez você esteja aflito por causa da fragilidade e fraqueza humanas. Salmo 6:2 usa uma expressão semelhante ao início do versículo 3, de tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Esse clamor pela compaixão do Senhor. Olha o que o salmista grita. Olha o que o salmista declara como a sua aflição e o contexto em que ele faz isso. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Parte da sua aflição talvez esteja relacionado ao seu estado frágil e fraco. Porque você, ser humano, na condição de primeiro Adão, tem experimentado a sua fraqueza e a sua debilidade. Sua debilidade. Ok? Alguns minutos antes de começar o culto, eu experimentei algo da minha fragilidade. Eram 6:10, meus irmãos. Tudo pronto. Eu ia só vestir minha camisa e descer. O meu computador fez assim, tuf. Só assim, tuf. Aí eu olhei e vi meu rosto na tela escura, espelhada do computador. Ele deve ter salvado, eu acho. Aí eu liguei meu tablet para ver se estava lá. Não estava. Aí eu acho que eu vou pôr minha camisa, é o que resta fazer. É o que resta fazer. Talvez eu tenha escrito esboço. Eu não tinha escrito esboço, irmãos. Eu não tinha. Deixa eu ver as minhas outras notas lá. Eu anotei algumas coisas, algumas ideias que eu queria pôr no sermão, que eu estava estudando. Tudo desorganizado. Falei, irmãos, e agora? Eu sou um frágil ser. Eu sou um frágil ser dependente das minhas anotações. Eu comecei a me imaginar chegando diante dos irmãos. Falei, irmãos, vamos fazer um culto diferente hoje, vamos orar. Vamos orar em grupos. Um irmão que você não conhece muito bem. Aproveitar esse momento. Eu comecei a ter algumas ideias desse tipo. Fazer jornal, fazer recortes.
fruto do Espírito, obras da carne, grupo fruto do Espírito, vem aqui e apresenta. Alguma coisa assim, eu comecei a bolar. Aí o pastor apareceu, eu falei, pastor, aconteceu algo inusitado. Ele falou, o que foi? O esboço sumiu. Mas você não anotou em lugar nenhum? Pastor, não pressiona. Não piora. Não piora. Aí ele já emendou, eu tô muito cansado, tô destruído. Já entendi. Já entendi. Talvez eu vou fazer uma reprise do retiro. Acho que isso ia ser legal, fazer uma reprise do retiro. As mulheres não estavam, para ouvirem. E dispensar os homens para descansar. Apreciar a cerâmica que eles compraram. E eu me vi num estado frágil, irmãos. Eu me vi fragilizado por isso. Eu entrei depois de um tempo. Aí o Léo bateu na porta. Você precisa de mais tempo? Vai cantando, Léo. Vai cantando. Tem umas 2, 3 músicas na manga. Pela graça de Deus, o esboço apareceu. Não por causa de Bill Gates, óbvio. Ele já não se mostrou confiável inúmeras vezes. Mas porque o Senhor olhou com misericórdia e falou, você não lembra nada do que você escreveu. Frágil ser. Finito ser. Sofremos por causa da nossa fragilidade. Por vezes nos vemos debilitados, com os ossos abalados, simplesmente porque somos frágeis. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E por isso Ele vem no socorro. Por isso Ele vem no socorro. Eu não tenho dúvida de que se o esboço não aparecesse, mesmo que seja 10 minutos, Deus daria algo, por misericórdia aos irmãos. Porque eu tirei várias sublições dessa experiência frágil do meu ser. Okay? Pensa num controle múltiplo de versões, pendrive, nuvem, tudo que vai acontecer a partir de agora. Mas enfim, isso é um plano que eu desenvolvi descendo ali na rampa. Mas sofremos, meus irmãos, por causa da fragilidade e fraqueza humanas. Sofremos por causa do ódio ao redor. O Salmo repete a mesma ideia, compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Salmo 9,13. Compadece de mim, Senhor, porque eu desfruto do ódio daqueles que estão ao redor de mim. São várias as histórias no nosso meio, de experiências de irmãos apunhalados pelas costas. Desde algo trivial até algo extremamente significativo, que mudou o curso da sua história. Nós precisamos do favor divino, por causa do ódio ao nosso redor. E dói muito quando vem de quem você não espera. De quem você espera, dói, mas não tanto. Mas dói mais quando vem de quem você não espera. Vem daqueles que você depositou sua confiança. Vem daquele que você dividiu experiências significativas, alegres da sua vida. Dói, porque o que você esperava deles era uma reação diferente. E o que você tem visto e recebido é ódio, falta de amor. Dói. É nesse contexto que o salmista grita então, compadece-te de mim, Senhor, veja os sofrimentos. E parte do sofrimento que nós hoje desfrutamos, experimentamos, por causa do ódio ao nosso redor. Deus está próximo. Deus é seguro. Ele entende. Ele entende. Eu não vou ousar dizer para você que eu entendo. Mas eu vou sim apontar para você. Para aquele que foi odiado por aqueles que ele veio resgatar. E ainda assim fez por amor a mim e a você. Esse é o nosso Senhor. Talvez eu não entenda mesmo. Mas Jesus sabe, se compadece e experimentou no nível que sequer eu e você imaginamos. Por causa do ódio ao nosso redor e por causa do pecado pessoal. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Nós precisamos da compaixão do Senhor. Porque talvez nesse item 3 aqui seja o mais comum, mais corriqueiro. Nós pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. E por que pecamos contra o Senhor e muitas vezes de pulso levantado? Pecados que talvez nem o sistema de sacrifício tinha provisão. Nós carecemos da misericórdia de Deus.
foi onde Davi esteve. Davi só conheceu a misericórdia de Deus quando ele entendeu: o que eu fiz não tem sacrifício. O que eu fiz não tem saída na provisão de Deus para os meus pecados. Eu pequei contra ti, somente a ti. Eu dependo exclusivamente da misericórdia do Senhor. Aonde que você já se enfiou? Aonde que você já se enfiou e que hoje você desfruta, ou você experimenta uma perturbação da alma? Não tem poço mais fundo do que onde a graça de Deus pode alcançar. Compadece-te de mim. Compadece-te de mim. Deus salva os improváveis. Deus restaura os impossíveis. Porque Ele ama proclamar a sua glória. E ela é mais vista e de forma bela na demonstração da sua graça para os seus. Deus se compadece do seu pecado. Não tem lambança. Ele olhe, não se compadeça. Tome a iniciativa, que a gente fica fazendo birra, né? Toma a iniciativa e nos consola. De forma segura e próxima. Segura e próxima. Então, essas aflições que nós experimentamos, seja qual for a ordem delas, 1, 2 ou 3, aponta para a necessidade do favor divino. E o peregrino entendeu isso. Então, ao clamar, tem misericórdia de nós, ele olhou para o Senhor e expressou uma confiança no caráter de Deus, porque Ele é misericordioso. O favor divino, então, é a garantia do consolo. Não se trata dessa oração do tipo, dá-nos o que queremos, mas uma oração que reconhece o que Ele faz pelos seus. A orar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço a forma como Ele me trata e conduz a minha vida, com misericórdia e compaixão. Parte da sua resistência é ir para o Senhor em meio à aflição, seja ela por causa do ódio ao seu redor, seja ela por causa da sua fragilidade, seja ela por causa do seu pecado pessoal, é porque você é incrédulo no que Ele pode fazer por você. Você é incrédulo no que Ele expressou na cruz do Calvário. E eu estou aqui para lembrar você mais uma vez e reafirmar no seu coração. Tenha fé, creia que o Senhor pode e se compadece dos seus. Não importa onde você esteja, não importa a apatia que você esteja, não importa quão duro esteja o seu coração, o Senhor se compadece. Olhe para os céus, olhe para os céus, porque Ele está no trono de misericórdia, dispendendo graça em abundância para aqueles que pecaram em abundância. Você pecou em abundância, você só tem uma alternativa. Olhe para os céus. Olhe para os céus. Busque o Senhor. Busque o Senhor porque Ele se fez achar para os seus. E Ele se fez achar para os seus no monte. Que monte? Não Carmelo, não Sinai, no monte do Calvário. E lá Ele reconciliou a terra consigo mesmo. Ele reconciliou os seus consigo mesmo. Eleve os olhos para os céus, expresse sua fé. O Senhor está próximo. Seja Ele você, seja você um frágil ser, seja você alguém cercado de ódio, seja você repleto de pecado, o Senhor está próximo para aqueles que têm a alma batida, seja qual for a sua circunstância. O Senhor se compadece. Salmo 103, versículos 8 a 13. Veja se essa é a figura de Deus que você tem no seu coração. Veja se essa é a figura do Pai amoroso que está na Escritura e que deve estar no seu coração. Que deve estar atrás do pedido, quando você leva os seus olhos para os céus, pedindo um clamor. Versículos 8 a 13 do Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como o Senhor trata com os seus, não é de acordo com o seu pecado. Não é. Deus disciplina por causa do seu pecado? Sim. Mas antes disso, é por causa da sua santidade. Porque se fosse uma causa direta do seu pecado, lhe custaria a eternidade no inferno. É isso que custaria. Então Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Ele nos disciplina de acordo com a sua santidade. Porque o plano de Deus não é esmagar você, não é tornar sua vida miserável, mas é em meio às aflições forjar em você alguém diferente. Do primeiro Adão para o segundo Adão. O plano de Deus nessa jornada de peregrinação é torná-lo parecido com aquele que você será pela fé em Cristo Jesus, habitante da cidade celestial, igual ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E para isso Ele usa as aflições. Quais aflições? Sua fragilidade, sua finitude. Lembrando você de que aqui não é lá. E o que mais que Ele usa? Ele usa o ódio ao seu redor. Lembrando você que aqui não é a nossa terra. Estamos no campo adversário. E Ele usa também o seu pecado, lembrando você de que você precisa de um Redentor. É assim que o Senhor nos trata, de acordo com a sua misericórdia. Agora, por que você está aí no cantinho amuado? Por que você está aí cheio de medo? Provavelmente porque você não conhece o Pai que se compadece dos seus. A figura que você tem é uma divindade pagã, que está pronta para derrubar um raio na sua cabeça. Mas o raio já foi na cabeça de Jesus Cristo, no meu lugar, no seu lugar, para que você tenha confiança de se aproximar dele e falar: Senhor, minha alma está aflita, porque eu sou finito e frágil, porque o ódio está ao meu redor, e eu sou pecador e o Senhor sabe. Então Ele se compadece de você. Dá consolo, enxuga sua lágrima. Agora vem, esvazie-se de você, porque eu quero te usar. Porque Ele precisa de você? Claro que não. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ao ponto de demonstrar algo que parece ódio em cima do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi esmagado por causa dos nossos pecados e por causa do amor de Deus por você, aflito de alma. Aflito de alma. E por que é Ele quem tem o perdão? Salmo 130, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Para que te temam. O perdão está com Deus. Por quê? Para que a gente tema a Deus. E saber de que Ele perdoa nos causa temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Aquilo que para muitos parece a lógica de, o que você está falando é o perdão de Deus, então quer dizer que eu posso viver como eu quiser e Ele vai despender. Não. O perdão está com Deus para que você o tema. No coração do peregrino, o que promove é justamente o contrário. É o desejo. É o sentimento da proximidade do Senhor. E o desejo de que eu quero servir esse Deus santo. Eu quero servir esse Deus que me amou ao ponto de matar o seu filho primogênito. Para que eu me tornasse filho dele. O escárnio que nós sofremos, então, é fruto da peregrinação. É fruto da peregrinação. O primeiro Adão não suporta o diferente. É a razão dos conflitos raciais. É a razão do bullying. Okay? Você é adolescente, já experimentou bullying, já fez bullying. Espero que você não faça, esteja no outro lado. Antes bulliado do que buller.
E se você é bullyado, esse sermão é para você. Se você é o buller, é um outro, que de particular eu vou falar para você. Mas o pessoal não gosta do diferente. Nós somos diferentes. Porque não somos daqui. Nossa linguagem é estranha. Nossa maneira de nos tratar é diferente. E o pessoal olha aquilo e é uma mistura de atração com ódio. Atração com ódio. Acho que eu já contei para os irmãos uma história que eu ouvi de um pregador que conhecia alguém, que era jogador de golfe e que foi jogar golfe com um homem chamado Billy Graham. Ouviu falar do Billy Graham? O grande evangelista. E ele estava jogando golfe com esse Billy Graham. E ele voltou do jogo. E o seu amigo, que era cristão, perguntou: como é que foi o jogo? Foi horrível. Mas como assim foi horrível? Aquele cara não parava de tentar me evangelizar. E era buraco atrás de buraco. Ele ficava falando, ele ficava me evangelizando, e ele ficava... eu odeio o Billy Graham. E o pior, você não sabe, ele fez isso sem me falar de Cristo. Como assim? Sem falar de Cristo? A vida dele era diferente. Eu sabia que era diferente por causa de Cristo. E tudo que ele fazia era ser amável para mim. Ele me tratou bem. E eu odiei aquilo. Eu odiei aquela experiência de ver alguém tão diferente. E diferente do jeito que eu queria ser, mas não sou. O Billy Graham, um peregrino. Vivendo diferente perto de alguém que o odiou. Por quê? Porque ele era parecido com o mestre. E você espera um destino diferente do mestre? Se Jesus é o nosso mestre, qual foi o destino dele? A cruz. Antes da coroa tinha uma cruz. Nós gostamos do destino coroa, mas de alguma forma nós queremos negar e abafar a cruz. Se você segue o mestre, não espere um destino diferente do mestre. As pessoas vão odiar você. Simplesmente por você ser você. Porque você existe, elas vão odiar você. Então espere isso. Esse escárnio, então, é fruto da peregrinação. Dos que estão à sua vontade. Olha o versículo 4. Dos que estão à sua vontade. O que é esse estar à sua vontade? Volte comigo para Isaías 32, 9. Isaías 32, 9. E se estão à sua vontade, olha como é que é traduzido aqui, ó. Versículo 9. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiante, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Versículo 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. É esse despreocupado. Olha o versículo 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Tranquilos. Esse é o nosso termo, despreocupado, tranquilo. Capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Olha que interessante. O mesmo termo aí, esse estão à sua vontade, é traduzido em Isaías para caracterizar aqueles que vivem na cidade da destruição de forma despreocupada, de forma tranquila. Os habitantes da cidade da destruição vivem de forma tranquila. E os peregrinos? Vivem aflitos esperando a cidade tranquila. Percebe a diferença? Sabe por que você não está tranquilo? Porque você não está em casa. Você não está em casa. Habitantes seguros, hoje, são da cidade da destruição. Você encontra alguém confortável, você encontra alguém seguro, que não experimenta ódio do mundo, que não experimenta aflição do seu pecado, que não experimenta aflição por ser frágil e finito, e eu lhe apresento um habitante desse mundo. E como eles são? Seguros de si. Eu não sou frágil, eu não sou finito, eu não me adequo a isso. Eu sou mais eu. Jactancioso, orgulhoso, cheio de si. Esse é o habitante da cidade da destruição. É alguém que não é aflito por causa do seu próprio pecado, porque desconhece a realidade do pecado. Então ele é seguro.
E é alguém que não experimenta o ódio ao redor, porque é ele quem odeia. Esse é o habitante da cidade da destruição. Ele vive seguro hoje. Não queira segurança agora. Não queira tranquilidade agora, porque essa é a marca da cidade da destruição. Mas os peregrinos aflitos são da cidade celestial um lugar fora das preocupações desse mundo. Ah, meus irmãos, que contraste! Aflição hoje para segurança amanhã. Segurança hoje para eterna aflição. Essa é a nossa realidade. Se você então não experimenta aflição nenhuma, aquilo que você achava que era desejável é um mau sinal. Você não enxerga pecado na sua vida. Você é seguro da sua própria força. Você se basta. E você não sofre o ódio porque você está junto com aqueles que odeiam. Isso é um mau sinal. A aflição então que nós experimentamos é inerente à nossa cidadania de peregrinos, que recebemos com alegria. Tendes por motivo passardes por várias tribulações, porque ela forja a nossa fé. Não é um masoquismo, mas é a convicção de que o sofrimento temporário forja em nós uma garantia de gozo eterno. E Deus está comprometido com Cristo em você. E porque Ele está comprometido com Cristo em você, Ele está pronto a amorosamente tirar de você tudo aquilo que não se parece com Cristo. Pecado, mostrando a sua fragilidade e contrastando você com o ódio. As aflições, então, ganham um teor diferente. Desperta em nós o desejo por algo além do que aqui e agora. Me faz ansiar por um Redentor. Me faz esperar a cidade celestial. O Salmo 123, meus irmãos, nos traz a realidade de que o consolo do peregrino vem do Senhor. A resposta do consolo ao consolo é a paciência submissa por parte do peregrino. E o pedido do peregrino é essa expressão de confiança no caráter de Deus. Como então experimentar isso? Segurança e proximidade se juntaram em Jesus. Eu elevo os meus olhos para os céus. Os céus se parecem tão distantes. Então os céus vieram até nós. Ele veio até nós. Porque nós não iríamos conseguir chegar até Ele. Então essa segurança, representada pelo Criador dos céus e da terra, se fez próximo. Segurança e proximidade, então, são vistas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como que, então, que o cristão desfruta hoje dessa segurança e sente essa proximidade? Dos céus vem socorro. Jesus Cristo veio dos céus, Deus entre nós, segurança. Jesus viveu entre nós, socorrendo os seus. Jesus salva os que elevam os olhos para Ele. Jesus voltou para os céus. Ele está preparando um lugar de consolo para todos aqueles que buscam nele socorro. Enquanto isso, desfrutamos da comunhão com o seu corpo, a igreja, onde vemos o agir do Senhor e sentimos sua proximidade. Sabe onde você sente a proximidade do Senhor? No corpo do Senhor, a igreja. É na nossa comunhão, meus irmãos, ainda que seja imperfeita, ainda que seja repleto de relacionamentos truncados, é aqui que nós experimentamos a proximidade do Senhor. A experiência mais próxima dos céus é na presença do Senhor, no corpo do Senhor, a sua igreja. No nosso caso, Igreja Batista Maranata. Você está distante, é porque você está distante do corpo do Senhor. E o corpo do Senhor, então, é esse convívio em que você usa os seus dons para a nossa edificação, onde os nossos dons é para a sua edificação, num relacionamento espiritual de interdependência, onde você experimenta a proximidade do Senhor. O Senhor está próximo. E nós vemos a proximidade do Senhor, consolando irmãos aflitos. Eu me torno participante da aflição do irmão. O irmão mostra, então, o consolo do Senhor. Eu vejo o Senhor agindo. O consolo do Senhor está próximo quando nós vemos relacionamentos quebrados sendo restaurados.
Eles são restaurados pelo poder do Senhor, quando tudo, humanamente falando, nos indicava que ali acabou e findou o relacionamento. É o corpo do Senhor que entra em ação, é o perdão do Senhor que entra em ação, e eu vejo o perdão do Senhor, ao qual eu não vejo na vida dos irmãos. Então eu sinto a proximidade do Senhor, o Senhor está agindo. Mas você se distancia do corpo do Senhor, você deixa de ver o agir do Senhor, a sua fé se enfraquece, você sai da corrida, você deixa de peregrinar, e não é à toa que você tem lutado com dúvidas blasfemas do seu coração, que você tem tido dúvidas do amor do Senhor por você, porque você está longe do corpo do Senhor. Vem para perto, desfrute do Senhor, porque Ele se compadece dos aflitos de alma. Ele se compadece dos seus. Até quando você vai endurecer a sua cerviz? Até quando você vai endurecer o seu coração? O Senhor está tratando e Ele está chamando hoje. Vem para perto, eu te amo e eu quero você perto de mim. Eu morri por você. E não é uma insistência do soberano dos céus. É uma persuasão amorosa, irresistível dos seus. Para de resistir e vem. Vem para ser feliz. Em meio a tantas aflições, porque somos finitos, porque experimentamos o ódio aí fora e porque pecamos. Mas vem, porque sentimos a presença do Senhor aqui, onde hoje, na época da história que nós estamos, Ele manifesta a sua presença. Houve um tempo que a sua presença estava no templo, no tabernáculo, na cidade santa, Jerusalém. Então era importante que as pessoas peregrinavam até a cidade santa, para desfrutar da presença do Senhor. Mas a revelação progressiva nos informou que hoje a presença do Senhor não está em Jerusalém, está na igreja. Edifício para a habitação do Espírito Santo. E aqui desfrutamos do Senhor. E haverá um momento na história que a habitação do Senhor não será aqui. Igreja na cidade da destruição. Será na reunião da igreja, cidade celestial. E aí aquilo que hoje nós desfrutamos de uma forma imperfeita, iremos desfrutar de uma forma perfeita. E todos aqueles que têm essa esperança se purificam a si mesmos no sangue de Jesus e no convívio do corpo. Reaja ao ensino bíblico de forma bíblica. Crer nisso implica em purificar-se dos seus pecados e caminhar com o Senhor. Paciência submissa é fruto da confiança no plano amoroso de Jesus para e em nós hoje. O que significa elevar os meus olhos para o Senhor? As provas têm um propósito claro. A glória de Deus vista numa fé madura, Cristo em nós. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus para você hoje? É muito claro, é expresso, que você seja parecido com Cristo Jesus, o cidadão dos céus. Que você viva de forma coerente com quem você já é em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para você. É por isso então que o consolo está ligado com o propósito de Deus. Ainda que não haja alívio para suas circunstâncias difíceis, o Senhor está forjando em você o caráter de Cristo. Ao saber o que Ele está fazendo, eu sou consolado. Ah, eu sei o que o Senhor está tramando. O Senhor está querendo eu mais parecido com Jesus, não é? Está funcionando. Nunca orei tanto. Está funcionando. Nunca experimentei e vi tanto o consolo de Deus. E o alívio vem ainda que suas circunstâncias não se alterem. Deus é poderoso para alterar circunstâncias? Sim, Ele é poderoso. Por vezes faz no nosso meio.
como mais uma demonstração da graça de Deus e mais uma forma em que Ele nos forja no caráter de Cristo, sustentando nossa frágil fé, de crer que Ele está atuando e Ele dá vislumbres da sua glória, inclusive em bênçãos tangíveis, materiais. Mas creia que a nossa terra não é aqui, nossa pátria não está aqui, está lá. Pela fé, então, nós nos apropriamos das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, que nos prepara e forja para lá, não aqui, para lá. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cuidado então com as falsas promessas de consolo, alívios temporários e imediatos, sem duração eterna e prolongada. Os prazeres do mundo. Meninos em corpo de homem que têm brinquedos, distrações, prazeres do mundo. Como uma forma de conflito ou compensação por alguma aflição que você passa. Não se engane, grande parte dos pecados de ordem sexual são resultado de compensação por aflições deste mundo. Algo lhe aflige e você busca prazer em alguma coisa que não o Senhor. A raiz então está numa confusão mental, espiritual. Da onde você vai? Refúgios socialmente aceitáveis? Eu me afundo numa xícara de café. É onde eu encontro um prazer? Estou muito ansioso, acho que preciso de um café. O inocente cafezinho. E se você me conhece, sabe que eu estou dando um tiro no pé. Por vezes são falsos refúgios. Ou o travesseiro. Aquilo que no nosso meio passa desapercebido como algo normal. Mas não é normal. Não é normal. Se de fato o café, ou o travesseiro, ou seja que for, um copo de Coca-Cola, um sanduíche, um açaí, ser o seu único momento de prazer e desfrute, está bem equivocado. E já notou, nessa altura do campeonato, quão insuficiente e temporário ele é. Não tem cafezinho pet. É uma xícara e rapidinho ele acaba. Rapidinho ele acaba. Ou instrumentos de esquecimento das dores. Se afundar num copo de Coca-Cola, de álcool. Vícios que nos fazem esquecer das tribulações para enfrentar a vida. Não é esse o consolo de Deus. Mentiras que cremos, falso otimismo, esse otimismo superficial, tudo isso instrumentos de alívio que não se sustentam a longo prazo. E nós precisamos do Senhor. Elevar os nossos olhos para o Senhor. Esse otimismo superficial, na espera simplesmente de mudança de circunstâncias. Deus pode mudar as suas circunstâncias. Não pode sair daqui com dúvidas de que eu creio que sim. Pode sim. Por vezes Ele faz. Mas por vezes Ele não o faz. O Evangelho de Jesus Cristo sustenta a alma do peregrino abatido pelas aflições da cidade da destruição. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21 e assim nós vamos encerrar a mensagem de hoje à noite. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas,
e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que consolo! Toda a nossa aflição encontrará um fim na cidade celestial. Até lá, aflições nos aguardam, mas a esperança do destino final nos sustenta. A garantia do poder de Deus manifesto no Evangelho, na ressurreição de Jesus Cristo, nos capacita para ver que na nossa fraqueza somos fortes. Para ver que o ódio ao nosso redor revela a nossa identidade com aquele que foi odiado. E de que o nosso pecado encontrou a sua solução no perdão de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante do Senhor mais uma vez, carecemos do Teu Santo Espírito para imprimir em nós essas verdades, verdades eternas que transformam. Tem misericórdia, Deus, de cada um de nós, seja qual for a aflição aqui representada, por cada um aqui hoje sentado, presente neste lugar, que o Senhor Jesus Cristo se mostre suficiente, consolador, perdoador, restaurador, de que é possível desfrutar da jornada por causa da esperança do destino final. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.